Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegou o sábado e sábado é dia de estudo aprofundado de fundos imobiliários, Fiagro e Fiinfra, agora aqui no canal também. E se você não nos conhece ainda, muito prazer, seja muito bem-vindo, espero que você goste desse conteúdo. Aqui a gente faz estudos semanais, faz lives com gestores e peço também para você nos seguir lá no Instagram. No Instagram a gente tem conteúdo diário, a gente tem uma aproximação muito grande porque eu abro caixinha de respostas, então vale a pena. Inclusive o conteúdo desse vídeo aqui surgiu de um post lá no Instagram que muita gente veio pedir, olha, fala um pouquinho mais desses itens, achei legal isso que você colocou. E aqui o YouTube é o local correto para a gente conseguir dar um aprofundamento maior. Então sem mais demora, vamos para esse vídeo falar 8 itens que você tem que prestar atenção em um fundo imobiliário e sair correndo se você perceber que eles estão presentes, tá? Então o primeiro item que eu quero abordar com você é fundo imobiliário que traz um relatório gerencial muito pobre. Pessoal, se a gestão ela não se esforça para se comunicar com você, se a gestão não quer realmente dialogar com o cotista minoritário, por que você vai dar o dinheiro para ela? E a gente pode até expandir uma gestão que não responde e-mail lá no RI, uma gestão que nunca aparece em lives. Então é importante você ter esse feeling, tá? Poxa, essa gestão ela não quer comunicar comigo, ela não quer realmente prestar a melhor informação. Então eu perco a confiança, porque eu vou dar o dinheiro para essa casa, ok? Segundo ponto, fundos imobiliários que fazem promessas e não cumprem. Aqui, pessoal, obviamente não é promessa de rentabilidade, de retorno, nenhum fundo pode fazer isso, ok? O que eu estou falando aqui é promessa quanto à estratégia. Então vamos pensar, um fundo imobiliário de papel veio com uma oferta, então ela veio ali com um pipeline todo montadinho, com uma taxa média de IPCA mais 8, ok? A gente está esperando isso. Aí ele consegue fazer a alocação de repente IPCA mais 8,5, opa, muito bom. Ou então vem ali um pouquinho mais baixo, IPCA mais 7,8, IPCA mais 7,7, tá tudo bem. Mas tem fundos que vêm com essa oferta de IPCA mais 8, essa taxa média, e aí você vai ver a alocação foi para IPCA mais 6. Então peraí, perdeu o sentido. Ou então, vamos falar de fundo de tijolo, de repente a gestão ela está dizendo, olha, eu quero trabalhar com ativos de muita qualidade nas melhores localizações de São Paulo. E aí você vai ver a montagem de portfólio, ela está colocando ativos de repente não tão bons ou ativos em uma localização que não tem nada a ver com aquela que era projetada. Então presta atenção nesse ponto. Terceiro item, fundos com imóveis questionáveis. Então vale muito a pena de repente você correr lá no Google e dar uma olhadinha como é que estão os imóveis. Poxa, se você entra lá e o imóvel está com uma fachada feia, se o imóvel está muito desgastado, ou então se ele está numa localização muito ruim para aquele tipo de produto, né? Se você tem ali um fundo de lajes corporativas e os imóveis estão em regiões muito alternativas que não são demandadas por escritórios, por que você vai colocar esse fundo na sua carteira, ok? Então já presta atenção nesse item. Quarto ponto, fundos que não são tão relevantes para a gestora, tá? Esse aqui não é tão simples da gente perceber, é mais sutil, mas vou dar aqui o caminho para você. De repente a gestão ali tem 5 fundos, tá? E 4 ela faz um relatório gerencial muito bem feito, bem abalizado, bem comunicativo, e em outro ela deixa meio a desejar. Também nesse outro fundo, você quase não vê a gestão falando em lives, ela sempre fala dos outros, né? De repente a gestão tem ali um FOF, um fundo de shopping, um fundo de lajes. E o fundo de shopping, o fundo de lajes, eles estão sempre comentando, você vê os gestores sempre falando, esses fundos estão crescendo, fazendo emissões de cotas, trazendo novos cotistas, e aquele FOF que ele tem ali na prateleira está meio deixado de lado. Então aquele FOF ali está diminuindo o número de cotistas, diminui a liquidez, já foi feita até a amortização, então presta atenção, se nem a gestão está dando valor para aquele produto, por que você vai entrar nele, ok? Quinto item, fundos imobiliários que têm alavancagens descontroladas. Esse é um ponto muito importante, não é que eu seja contra a alavancagem, ok? A alavancagem pode ser muito boa, pode ser muito bem dosada e realmente pode trazer muitos bons resultados. O ponto aqui é quando o fundo imobiliário passa do ponto, quando ele tem ali uma alavancagem descontrolada, quando essa alavancagem começa a impactar demais no resultado do fundo. E aí o que é mais relevante, às vezes o fundo ele começa a ter um descontrole tão grande que ele tem que fazer uma rolagem daquela dívida por mais prazo e por uma taxa pior, ou então que ele tem que vender ativos de forma desesperada para pagar aquela estrutura de alavancagem, aí
perde o sentido. Então presta atenção também nesse item. Sexto ponto, fundos imobiliários muito concentrados, ok? Especialmente aqui, pessoal, fundos de papel. Porque o fundo de papel é um fundo de crédito e crédito é natural que exista alguma operação que tenha problema. É esperado até que alguma operação dentro de uma estruturação de crédito tenha algum tipo de problema, tenha algum tipo de atraso, de inadimplência. Então, toma cuidado com os fundos muito concentrados. Por quê? Se uma operação é muito representativa no portfólio daquele fundo, se ela vier a ter problema, ela vai impactar demais, tanto no patrimônio quanto no rendimento. Então, prefira sempre os fundos mais diversificados possíveis, ok? Sétimo ponto, fundos que trazem relação risco-retorno ruim. Isso também não é tão simples da gente perceber, mas conforme o tempo de investimento, conforme o tempo de estudo, comparação entre os pares, você vai pegando esse traquejo, ok? Mas veja só, um fundo que tem ali realmente uma carteira mais arriscada, que parte para um crédito mais pulverizado, voltado para loteamento, voltado para multipropriedade, operações realmente mais sofisticadas, mais refinadas, que exigem um rol de garantias mais impactante e de repente você vê que o retorno não é tão melhor, tá? Você vai comparar ali com um fundo um pouquinho menos arriscado, um fundo com mais segurança e você vai ver que o spread é muito pouco. Então, presta atenção, exija o prêmio de risco adequado. Se é um fundo mais high grade, se é um fundo mais seguro, exija um prêmio de risco X. Se é um fundo realmente mais agressivo, que traz operações mais agressivas, você tem que exigir um prêmio de risco um pouco maior, X mais 2, ok? Então presta atenção. E para fechar, o oitavo item, fundos que não pagam rendimentos. Essa também é uma questão importante, tá? Óbvio, tem fundos ali de prazo determinado, fundos que estão montados ali para incorporação de um ativo e depois venda. Eu, particularmente, acho que faz muito mais sentido você partir direto para fundos que pagam rendimentos mensais, ok? Eu acho que você deve prezar por essa estratégia de ganho de capital, de retorno muito elevado nas ações. É ali que você pode ter realmente ganhos explosivos, tá? É ali que você corre mais risco. Nos fundos imobiliários, esse é um veículo que foi feito para renda, esse é um veículo que foi feito realmente para pagar os rendimentos mensais, para você ter esses proventos. Então, já que é para correr risco de equity, já que você realmente quer estar no ativo mesmo, vá para as ações que ali você pode ter ganhos de 200%, 300%. Nos fundos imobiliários, dificilmente, para não dizer impossível, isso não vai acontecer, ok? Então, tenha noção de como montar o seu portfólio, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre itens que você tem que observar em um fundo imobiliário e se afastar e sair correndo, era isso. E se você não entendeu tudo aqui ou se quer que algum item seja mais dissecado, entre em contato comigo lá no Instagram, manda uma pergunta, vai ser um prazer enorme trocar essa ideia com você. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.